levem seus filhos. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Nesse período de pandemia, em que as crianças foram obrigadas a ficarem em casa, elas passaram muito tempo na frente de aparelhos que as encheram de informações. Várias delas foram além do que deveriam, pois tinham acesso constante ao celular. Com motivo para fazerem as tarefas, elas sempre alegaram isso. Outras assistiram muito tempo seriados, filmes, novelas. O excesso de informações acaba intoxicando o pensamento e se transforma em lixo ou poluição mental, conforme nos diz o psiquiatra brasileiro Augusto Cury, deixando-as confusas. As crianças ficam confusas. Se a família não se dedicar na formação espiritual e moral de suas crianças, elas vão aceitar tudo isso como normal, esse excesso de informação. E as consequências aparecerão em formas de comportamentos e atitudes que podem chocar seus pais, familiares e professores, bem como a sociedade como um todo. A criança é vítima de tudo isso. Ela precisa de adultos que possam filtrar esse excesso de informações e dizer o que é bom e o que não é. O que nós, como família, podemos fazer? Deus nos ensina que devemos levar os filhos a um relacionamento com Ele. Vamos refletir um pouco sobre esse assunto nesse momento. Lembrem, não temos a intenção de esgotar o assunto, mas trazê-lo para a luz da discussão e provocar a meditação sobre o assunto no ambiente familiar, escolar e das comunidades de fé. No que cada uma dessas partes pode auxiliar nesse assunto? Levem seus filhos é o nosso título de hoje. Texto bíblico, Deuteronômio 6, de 6 a 9, na tradução A Mensagem. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam o assunto de sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam, de manhã, até a hora de cair na cama, à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês, como lembretes, e até escritos no batente de portas das casas e nas portas das suas cidades. Observações. Moisés, ele era líder dos hebreus no êxito do Egito, na saída do povo do Egito. Escolhido por Deus, ele não foi eleito democraticamente, mas escolhido. Mesmo contra sua vontade, ele resistiu bastante. É só você ler os textos bíblicos. O Eterno o escolheu e o enviou. No início de sua caminhada de liderança, ele tinha muitas dúvidas e às vezes meio que paralisava com tanto medo e receio. Contudo, aprendeu a temer ao Eterno e não as circunstâncias que vinham sobre ele e o povo. Com o tempo, ele adquiriu essa confiança no Senhor, no Eterno, e isso o fortaleceu. Da mesma forma, a família precisa assumir seu papel em educar os filhos e os levar à presença do Eterno. O pai, a mãe, os tios e os avós, enfim, a família como um todo, precisa ter esse relacionamento de intimidade com o Deus Todo-Poderoso e, através de seus exemplos, levar os filhos, as crianças com eles. Veja, os mais velhos, os adultos, vão conduzir, através dos seus exemplos, a próxima geração que vem logo após deles. Dias atrás, ouvindo um dos jornais que eu mais gosto de ouvir, ouvi uma frase que me levou a refletir.
Vivemos uma escassez de líderes corajosos. Nos falta líderes corajosos. E isso é fato. As famílias não estão criando líderes corajosos. Os pais deixam os filhos muito à vontade, sem que assumam compromissos. Por qualquer motivo, a criança não vai na escola. Assim como os pais não vão à igreja. A falta de compromisso é gritante. E o resultado? Crianças estão enchendo seus pensamentos com coisas que não deveriam ocupar a sua mente. Não é para eles. Por exemplo, a erotização é um problema entre crianças, pré-adolescentes, adolescentes, aí jovens e pessoas de meia idade já estão viciados nisso. Podemos viver sem o temor ao Senhor, mas o preço é muito alto. É só observar o que está acontecendo no mundo como um todo. A inversão de valores. Por exemplo, meninos e meninas que trocam a sexualidade natural e sadia e buscam outras formas, e pior, antecipadamente, demonstram estarem vazias de Deus, de seu amor, de seu cuidado. Não foram ensinadas a adorar o Criador e passam a desejar e adorar a criação. Tem uma frase muito interessante que circulou no Facebook, que criança não brinca de namorar e nem namora. Não é idade para isso. Enquanto os pais não assumem sua tarefa de ensinar através do exemplo, outros o farão, mesmo de forma errada. É isso que desejamos a nossos filhos? Será? Ser religioso também não é o suficiente. É preciso compromisso, relacionamento, intimidade. Nós, pais, precisamos passar aos nossos filhos, através do exemplo, o quanto é maravilhoso esse nosso Deus. Devemos adorar ao Criador e não a sua criação. O que mais precisa acontecer para o povo de Deus acordar? O diabo não dorme e seus auxiliares estão sendo bem eficazes. O que vamos fazer? Quebrantamento. Sim, precisamos reconhecer, precisamos ser quebrantados por isso que está acontecendo. Arrependimento, buscar ajuda, não só de psicólogos, mas também de formação espiritual. E aí entram as comunidades de fé. Os pais precisam discipular seus filhos no amor de Deus. Vejamos o texto bíblico. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. No capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 5, mostra como amar a Deus. E nos versículos de 6 a 9, como passar esse amor a Deus aos filhos, para a próxima geração. Nós, como igreja, devemos auxiliar os pais nessa formação deles próprios, auxiliar a manter a chama do Evangelho. Escrever no coração indica que o amor a Deus deve estar presente em todas as nossas ações e práticas. Deve fazer parte do ar que respiramos. A todo momento, o amor a Deus precisa ser exalado. Moisés continua: apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles, que eles sejam o assunto de sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Apropriar-se é o mesmo que pegue para si, seja dono, utilize. Nós adultos temos de viver o amor de Deus e levar à próxima geração, nossos filhos e sobrinhos, a buscarem para si também. Eles só vão fazer isso se perceberem que faz sentido a nós adultos. Somente religiosidade não supre essa necessidade. Em todos os lugares por onde formos, devemos ter em mente ou devemos ter um canal aberto para falar e testemunhar sobre Deus,
seu amor extravagante, sua graça imerecida, seu perdão incondicional. Esse deve ser o nosso principal assunto. Mas o adulto só vai falar daquilo que ele já tem. Se os pais não têm esse relacionamento com Deus, como os filhos o terão? Essa conversa sobre nosso amor e devoção ao Deus Criador deve ser repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês, como lembretes, e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. Por muitos anos, a igreja cristã foi tida como exagerada, pois lembrava constantemente de Jesus, de Deus, de seus mandamentos e seus princípios. Claro que houve exageros e muitas atitudes erradas foram tomadas supostamente em nome de Deus e de sua vontade. Tem muita coisa errada no passado. E mesmo estas, se as pessoas conhecessem de fato e de verdade o amor de Deus e estivessem em relacionamento de intimidade com Ele, a sociedade não chegaria a esse ponto, não permitiria tantos abusos também. A humanidade vive um caos. Negociaram e deixaram de lado os valores e princípios eternos e agora estão tendo de acertar a conta. O resultado está diante de nossos olhos. Como mudar? Voltando às práticas que foram negligenciadas. Paulo nos fala em Romanos 14, 23. Cultivem o relacionamento com Deus, mas não o imponham aos outros. Vocês serão felizes se seu comportamento e sua fé forem coerentes. Mas se não estão seguros, se percebem que estão agindo de modo incoerente com o que creem, às vezes tentando impor a opinião ou apenas agradar, impor a sua opinião ou apenas agradar, vocês estão errados. Se seu modo de viver não condiz com o que vocês creem, então está errado. Nós precisamos viver o que cremos e crer no que vivemos. Os pais precisam viver sua fé em Jesus Cristo, serem verdadeiros imitadores de Cristo, servindo de exemplos a seus filhos, sobrinhos e familiares. Esse deve levar ao quebrantamento e arrependimento, e então a um amor, a um clamor pela misericórdia e perdão de Deus. Após, precisamos clamar por sabedoria, discernimento, bom senso, prudência e verificar como podemos trabalhar a formação espiritual da geração que vem após nós. Devemos servir de exemplo, cultivando esse relacionamento amoroso. De nada adianta os pais dizerem aos filhos: você está errado, você precisa ir na igreja, isso não é o que Deus se agrada. Eles precisam ver tudo isso em nós adultos. Precisa ser intencional, ter intenção. Nós, como igreja e comunidades de fé, auxiliamos quando vivemos em imitação a Cristo. Cada cristão, um discípulo, e ao mesmo tempo um discipulador. Nós sempre precisamos estar abertos para aprender de Deus, aprender das pessoas, aprender do próximo e passar adiante o que estamos aprendendo. Em todas as idades, em casa e fora de casa, por todos os lugares, precisamos obedecer ao ID de Jesus. Muitos se iludiram que seria possível viver distante das igrejas, dos mandamentos de Deus e de um relacionamento com o Pai Celeste. Sim, é possível, mas a que preço? Estamos colhendo os resultados e é recém o início de uma batalha que tem a tendência de só piorar. As pessoas precisam acordar e cultivar esse relacionamento amoroso com Deus, vivê-lo intensamente e levar os filhos nessa mesma direção, ser um exemplo a ser seguido, viver o amor de Deus com intensidade, onde tudo inicia em nossa mente
e coração. Isso faz sentido para você, meu amigo? Oremos. Obrigado, Senhor, que tens nos desafiado a cultivarmos esse relacionamento amoroso contigo, iniciando em nosso pensamento, coração, emoções, sentimentos e atitudes. É um estilo de vida baseado em resposta ao teu amoroso convite de relacionar-se contigo. Continua a nos buscar diariamente e nos ajuda a perceber seu agir. Nos torne mais sensíveis ao teu mover. Queremos viver esse estilo de vida e repassar, discipular a próxima geração. Ajuda-nos, ensina-nos, nos toma pela mão e nos conduz pelo seu caminho eterno. Amém. Deus tem preferidos? Pergunta um aprendiz de Jesus ao seu discipulador. Não, diz o discipulador, mas tem amigos íntimos. Os amigos íntimos de Jesus andam pelo caminho eterno e levam seus filhos junto. Vamos buscar essa próxima geração, vamos viver uma vida de fé, vamos viver esse relacionamento com Jesus, vamos colocar isso em prática e levar a próxima geração junto conosco. Vamos caminhar nesse sentido, enquanto ainda há tempo. Deus abençoe nessa reflexão e o conduza pelo caminho eterno. Amém.